quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias é o primeiro dos 12 profetas menores, né? A Bíblia dá essa nomenclatura, uma separação para dar uma ordem que foi feita pelo povo judeu. O Antigo Testamento narra a história do povo judeu, desde a sua formação através de Abraão, em Gênesis capítulo 12, e vai até o retorno do povo do exílio babilônico, voltando para a terra prometida em Jerusalém. Então a gente sabe que Israel, quando chega e volta para a terra prometida, porque Jacó e Abraão saíram dali, quando ele volta para a terra prometida, eles foram separados em 12 tribos, mas foram constituídos como nação na monarquia, né? Saul não conseguiu unificar, Davi unifica, e aí é formado, então, o Estado de Israel. Depois Salomão amplia um pouco mais, depois há uma divisão. Quando Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, assume o reinado, então ele quer botar impostos, etc e tal. Diz que o PT foi fundado nessa época. Ele foi fundador do PT, que o negócio é aumentar imposto. Aliás, todos os políticos, né? Agora o negócio é aumentar imposto, né? Que bom seria se a nossa empresa fosse assim, né? Tem problema, aumenta o preço, né? Quer dizer, pelo contrário, né? Então, se a arrecadação está baixa, sobe o imposto. E aí, então, ele quis fazer os troços lá e houve uma divisão. Então, a partir desse momento em que a gente faz a leitura dos profetas, né? Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Zacarias, né? Eles fazem parte do Daniel, dos profetas chamados maiores, pela porção da sua escrita, volume escrito. E aí, Daniel, então, Oséias, ele dá início aos 12 últimos livros do Antigo Testamento. São 39, a gente já estudou 27, né? Então, faltam 12 livros para completar o Antigo Testamento, e ele começa essa sequência. A partir de agora, são todos profetas menores. E aí cada um deles tem a sua palavra direcionada para alguma coisa. Então um escreveu, sei lá, por exemplo, Rio Grande do Sul, o outro escreveu para São Paulo, o outro, né, a mesma coisa. Então o profeta Oséias profetizou para o norte, Israel, que são as 10 tribos do norte. Oséias, ele foi um profeta que teve uma experiência extremamente árdua. Deus queria dar a ele a autoridade para poder falar. E aí Deus chega para ele e fala o seguinte: case com uma prostituta. E ele foi casar com uma prostituta para sentir o que era ser traído, como o povo foi traído. Você sabe que a interpretação das Escrituras precisa de tanta cautela, que se você botar no YouTube pastor que adulterou com membro da igreja, talvez apareça um monte, né? Mas tem um lá especificamente, que foi uma matéria do Fantástico, que o cara foi dar uma entrevista, e aí porque chamou a atenção que esse cara, esse pastor, escolheu uma senhora que era membro da igreja para adulterar. Ele casado, a mulher da igreja casada. E aí ele disse que Deus falou para ele que ele tinha que pegar uma mulher da igreja e adulterar. E aí o Fantástico foi fazer a matéria com esse pastor. E quando fez a matéria, falou: pastor, como é que o senhor, casado, o senhor vai e faz um negócio desse? Entrevistou a mulher que adulterou com o pastor, disse: não, Deus falou com ele. E aí, olha o rolo que foi dando. E aí ela chega e fala assim: mas como é que o senhor fez isso? Ele fala assim: não, porque a Bíblia mandou. Eu não queria, mas Deus mandou. Ele abriu no texto de Oséias. E aí ele abriu a Bíblia e mostrou para o repórter, assim, aqui, Deus falando aqui, ó, tá vendo? Pega uma mulher e adultera. Aí o cara pegou a Bíblia, sem ser teólogo, só conhecedor da língua portuguesa. O texto tem assim: escolhe uma mulher, vírgula, adúltera. Não é para adulterar. Falou: pastor, aqui não é para o senhor. E aí o pastor parou, ficou sem saber, disse: bom, vou ter que pesquisar nos originais, né? Quer dizer, é um sem vergonha. Mas então, pegou e mandou ele ter essa experiência para poder ter autoridade para falar o sentimento. Então, a carta de Oséias, quem leu o profeta Oséias aí? Levanta a mão. Milhares de pessoas. Então, o que acontece? Oséias é um livro muito pessoal, muito dotado de amor, é um livro muito maneiro na sua leitura, né? E aí o tema dessa noite é: não desista de lutar. Não desiste de lutar, porque Deus não desiste de você. Por que você vai desistir de você mesmo, né? Porque tem gente que desiste de si.
a gente precisa aprender a lutar, né? E a gente passa por determinadas coisas que são, às vezes, fruto das nossas escolhas, né? E é uma parte fundamental esse relacionamento com Deus. A vida é complicada. Você concorda comigo? Levanta a mão. A vida é complicada? É complicadíssima. Mas a gente tem que saber que nós não podemos parar de lutar. Se você parar de lutar, você vai ser detonado. Então, por isso que a gente segura na mão de Deus e vai caminhando a caminhada da vida. Oséias profetizou durante uns 20 anos. Uns 20 anos, ou seja, mais ou menos de 750 a 730 a.C. Lembrando a você que o calendário, não é isso? Começa o ano zero com a vinda de Cristo. Então aqui ele vem decrescendo, né? 751, 750, 749 até chegar no zero. Depois do zero é chamado de ano Domini. Então 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ele profetizou 20 anos, a gente consegue na teologia ver isso, porque ele faz datação. No primeiro mês da data tal, do reinado de coisa, então você consegue posicionar também pelos reis, né, os quais governavam à época a Israel. Então, em 750 a 730, ele começou uns 5 anos antes do fim do reinado de Jeroboão II, rei de Israel, né? E ele terminou uns 5 anos antes de que a capital de Israel, das 10 tribos do norte, fossem detonadas pelo exército assírio em 722 a.C. A experiência foi tão dolorosa que ele pegou uma mulher adúltera, né, uma prostituta, tomou para si como mulher, passou por uma experiência ruim, porque a mulher saiu de casa, foi embora, abandonou a família, seguiu o que ela estava acostumada. Deus fala assim, vai atrás, pega ela de volta e traz, que era Deus falando o que ele ia fazer com o povo. O povo tinha adulterado. Quando usa a palavra adultério no Antigo Testamento com relação ao povo, diz menção à idolatria. É quando ele pega um outro Deus, abandona o Deus de Israel e vai adorar outros deuses, né? No caso Baal, Moloque e outras coisas mais. E aí Deus, para mostrar a sua forma de ser, ele pega e fala assim, porque no Antigo Testamento o nome era algo muito importante. Abraão chamou-se Abrão, né? Você pega Jacó, teve o nome mudado para Israel, e assim sucessivamente, alguns nomes alterados, mostrando aquilo que Deus estava fazendo ou o que ele iria fazer. E aí ele pega e Deus diz qual o nome que ele deve dar às pessoas. O primeiro nome do primogênito era Gisrael, que significa Deus semeia, que é a cidade onde uma rainha muito ruim das tribos do norte, que era Jezabel, casada com o rei Acabe, morreu ali, né? E aí a lição que ensina nesse caso do nome desse garoto é que Deus trataria a nação como idólatra. O segundo filho chamaria-se Lohuama, que significa não compaixão. No hebraico não existe a preposição, não existe o sem compaixão, né? Então é não compaixão, que significa exatamente sem compaixão. Mostraria que Deus, apesar de ser Deus, Deus, apesar de ser amor, Deus, apesar de ser misericordioso, ele iria suspender a sua compaixão para com o povo de Israel. É isso que o nome Lohuama quer dizer. E o terceiro filho, Lo-Ami, que significa não meu povo. Ou seja, vocês não são meu povo. Esse era o caçula e mostra como Deus iria julgar o povo. Ou seja, os pecados do povo haviam esgotado por completo a paciência de Deus. A gente às vezes tem paciência para um monte de coisa, mas chega um momento que a gente chega, dá aquele tapa na mesa e fala, chega, né? Então Deus fez exatamente isso, apesar de ser Deus. Por isso que eu prego aqui dizendo que a paciência de Deus é limitada, né? Ela é limitada porque Deus fez o dilúvio sobre a terra, Deus acabou com Sodoma e Gomorra, não é isso? Então a paciência de Deus ela é limitada. Então a gente precisa entender que ele é amor, mas ele não é bobo. Por isso que a Bíblia diz que Deus não permita que zombem dele. Então esses 3 filhos foram 3 lições que Deus deu, e já mostrando que valia a pena não desistir de lutar, porque em Oséias 2:23, logo após ter nascido os meninos, ele diz, eu plantarei o meu povo na terra prometida para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquele que se chama não amada. Né? Então, para aquele que se chama não meu povo, eu direi, você é meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Interessante que Deus, mesmo mandando o povo para o castigo, ele já está pensando na restauração. Como é que eu vou trazer esse cara de volta, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Oséias. O meu desejo é que você esteja atento exatamente a esse versículo aqui, Oséias 14, verso 9.
Oséias 14, 9, diz assim: que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Aqui Deus está falando exatamente sobre a nação de Israel. Que você seja uma pessoa sábia, que você seja uma pessoa ajuizada, que você possa entender o valor que é caminhar com Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és um Deus amoroso, um Deus que não desiste da gente, e ajuda-nos também a não desistir de nós mesmos. Que Teu Espírito Santo possa ter liberdade a sondar os nossos corações e ver tudo aquilo que precisa ser mexido. E que Tu venhas realizar essa obra em nossos corações, eu oro, em nome de Jesus. Amém. A gente aprende inúmeras lições com o profeta Oséias, né? E eu queria compartilhar 3 que eu julgo importantes. Em primeiro lugar, anote isso em seu coração, a gente não pode parar jamais de estender o nosso conhecimento sobre Deus. O nosso conhecimento sobre Deus e o conhecimento sobre a sua palavra não pode, não deve, não deveria ser superficial. Aliás, Deus falou que o conhecimento do seu povo nem superficial era pior do que isso. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo toma na cabeça, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está sendo detonado. O meu povo está sofrendo sem necessidade. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então não sabe o que fazer, não sabe como se portar, não sabe a postura que deve ter. E para se relacionar com Deus, é primeiro preciso conhecê-lo. Então não tem jeito, se você não aprofundar no conhecimento, você não vai saber o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. É igual ao casamento, né? Você vai convivendo com a esposa, vai convivendo e você vai vendo que você não conhece nada dela, né? Porque passa tempo e você vê que não conhece, né? É uma caixinha de surpresa, né? Então, para se relacionar com Deus, você precisa conhecê-lo. A gente não pode se dar o luxo, em tempos tão confusos como o nosso, que é uma loucura, o tempo que a gente vive, né? Eu não fui preparado para viver e vivenciar e ver coisas que eu tenho visto. Foi preparada, a minha geração não foi preparada para isso, né? E aí a gente vê que se a gente não tiver um aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ser detonados. A gente vai ser engolido de uma forma sem nem ter ideia. Por isso que a gente precisa conhecê-lo de verdade. E não conhecer tão somente dos nossos aparecer, os nossos olhos verem, alguma coisa nesse sentido. E aprofundar no conhecimento, presta atenção no que eu vou dizer, não é ter doutorado em Bíblia, porque eu conheço muita gente que conhece Bíblia, mas não tem vida nenhuma com Deus. Conhecer Deus é no cotidiano, conhecer Deus é no dia a dia, conhecer Deus é na nossa postura, conhecer Deus é no nosso comportamento. Não é porque muita gente conhece a palavra de Deus, o diabo conhece a palavra de Deus, porque quando ele tentou Jesus com a Bíblia. Ele pega e faz perguntas bíblicas, né? E vai falando sobre isso. Então a destruição dos valores, destruição da família, destruição do amor e do temor. Quando não se tem um conhecimento de Deus, a gente não tem um referencial, não sabe como agir, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Você não precisa ser doutor em Bíblia ou ser um biblicista, mas você precisa entender que Deus tem o melhor para a sua vida e que sem Ele você não é ninguém. Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Eu pergunto, você tem caminhado com Deus? Você tem levado Deus a sério? Você tem procurado aprender cada vez mais a conhecer o Senhor? Presta atenção no que eu vou dizer a você. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O que a Bíblia diz é o seguinte: pode ser que não dê tempo. A gente não pode brincar com as coisas porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a 10 minutos. A gente precisa caminhar ao lado do Senhor e ter essa convicção. Você tem se esforçado para aprender o máximo dele? Segundo lugar, o que Oséias nos ensina é que nós não podemos desistir de ter um relacionamento honesto e sincero com Deus. Né? Porque hoje em dia as pessoas conseguem ter aquela expectativa de que eu sou cristão, que eu sou fera, que eu sou isso, eu sou aquilo. A gente está estudando pela manhã o Sermão do Monte e pegamos ali a tríplice virtude de quem era cristão, quem era um bom religioso judeu.
Então ele tinha a obrigatoriedade de fazer 3 coisas. Ele tinha que dar esmola, ele tinha que fazer as suas orações no templo e ele tinha que fazer jejum. E aí Jesus fala que tudo que eles faziam era de forma hipócrita. O cara que dava esmola fazia assim, esperava alguém ver, pegava e, pô, vou dar aqui R$100, vou dar R$1.000, toma aqui, filho, para você. Para todo mundo ver e fala, nossa, que cara generoso, né? E aí Jesus fala, esses caras fazem isso. Você, a sua mão esquerda, não pode saber o que a direita está fazendo. Se vai ajudar, ajuda, não tem que fazer propaganda disso. Aí ele fala sobre a oração. Vocês que oram em praça pública, que o judeu orava levantando a mão, você que fica aí de lero-lero, ele diz assim, quer que Deus ouça a sua oração? Entra no secreto do teu quarto, tranca a porta e ora, que o Deus que está no céu vai ouvir a tua oração e vai te recompensar. Sobre o jejum ele fala a mesma coisa. Quando você fizer jejum, porque o pessoal fazia cara de doente, de que estou com fome, ai, tal, pálido. Ele falou assim, quando fizer jejum, joga água na cara, lava a cabeça, fica com aparência boa. Porque a recompensa quem vai dar a você é o Senhor. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, é fácil você manter uma aparência de religiosidade, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe aqui dentro quem é sério com Ele e quem não é. Ele sabe aqui quem não é sério, mas está lutando para ser. Ele sabe tudo, cara. A gente mesmo não sabe aquilo que devemos ser. E aí Oséias 6 diz assim, eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifício. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Não tem esse lance, eu tenho falado aqui constantemente que muitas igrejas o tempo todo pedem que você faça sacrifício. É o sacrifício da fogueira, o sacrifício não sei do que, o sacrifício de oferta, você vai fazer um sacrifício agora que nós vamos levantar um dinheiro, sacrifício nenhum, Deus não quer sacrifício. Deus quer alegria, Deus quer que você tenha prazer em obedecer a sua palavra, né? Então muitos têm na cabeça que para agradar a Deus eu preciso fazer um sacrifício. Aí sacrifício daquilo. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, ser crente é um sacrifício. Eu falei, larga, abandona, vai para a vala, faz o que você quiser. Porque no momento que ser crente for sacrifício, está errado, mano. Está errado. Ser crente é uma beleza, é uma maravilha. Eu sou livre em Cristo Jesus, eu não faço porque eu não quero. Eu não faço porque eu não tenho necessidade. Eu não faço porque eu não preciso. Para mim é uma alegria poder viver assim. Agora o cara fala, não, sacrifício, que isso? Então o que a gente precisa entender é que nós precisamos amar a palavra de Deus, amar obedecer. Obedecer precisa ser algo constante na nossa vida. Muitos pensam que agradar a Deus é obedecer às regras. Então é fazer um negócio, não sei o quê, fazer isso, né? A gente sempre vai acender a vela, faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Ah, obrigado. Mas deve ser alguma tarântula que eu tenho na garganta, esse negócio aí não. Deve ser algum troço aí. Então, amar é obedecer. João 14:21 diz, se a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, esse cara é o cara que me ama. É quando a pessoa de fato obedece aquilo. Não tem coisa melhor para um pai. Quem é pai aqui, levanta a mão. Rapaz, não tem coisa melhor quando um filho obedece você. Pô, cara, não tem coisa melhor do que você ter um filho obediente. Quando você chega e fala, pô, não vai, o cara não vai. Você fala, vai para aqui, ele vai para cá. É uma dádiva. É uma bênção você ter um filho obediente, né? É uma maravilha. E você acha que com Deus vai ser diferente? Deus se agrada demais quando tem um filho obediente. Então, cabra bom esse meu filho, ó, cara bom, né? O cara obedece, não precisa, porque quando a gente não obedece, o que você faz com um filho que não obedece? Disciplina. Você precisa dar aqui uma chapuletada, dar um puxão, dar um beliscão, dar um cascudo, fazer alguma coisa. Até estava conversando com meus filhos essa semana, e eu falei assim, vem cá, eu sei se, assim, como é que era o relacionamento de vocês comigo? Né? Porque eles eram pequenininhos. Eu falei, vocês tinham medo de mim? Assim, chegava, chegou o papai. Ele falou, não. Eu falei assim, não lembro de você dando bronca na gente. Olha que coisa boa. A gente não lembra de você dando bronca. Porque eu queria saber qual era o conceito que a gente dizia. Você era um cara mau, chegou o papai, né? Porque tudo que a mulher faz o quê? Vocês, mulheres, são terríveis. Porque vocês são frouxas, com os filhos, são frouxas, né? E aí você com o filho, porque a mulher não sabe lidar com o filho. Ela, para lidar com o filho, ela desce a idade do filho. Né? Se o teu filho tem 3 anos, você tem 3 anos de idade. Fica assim, não sei o quê, por que você vai fazer isso aqui? Porque tem 3 anos, não sabe nada. A pessoa é mãe manda.
Vai fazer porque eu quero, vai fazer porque eu sei que é melhor para você e pronto. Mas não, aí fica discutindo, né? E aí o que acontece? Quando a mãe não resolve, que em 99,7% dos casos não resolve, qual é a saída dela? Vou falar? Pronto, aí o pai é o bicho. O cara não está nem sabendo de nada. Entendeu? E aí eu vou falar com o seu pai. Não. Eu faço. Não fala com o meu pai. Tem criança aqui, a gente no CB Kids, que o lance é esse. Né? Tem pai que você olha para a cara do pai, o cara já parece até o Shrek, né? Você olha para a cara do pai, o cara tem até medo. Aí tem um menino, vou chamar seu pai. Não, tia, pelo amor de Deus, né? E aí com Deus não é diferente, gente. Deus tem prazer, porque quando você obedece, a gente falou sobre Daniel, recentemente, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, eles obedeciam a Deus, eles não precisaram orar para pedir a proteção de Deus. Deus já protegeu eles, Deus foi com eles na fornalha, Deus livrou eles da cova dos leões e Deus quer fazer a mesma coisa contigo. Se relacionar com Deus é abrir o coração, deixar a coisa fluir, conhecer sem reserva. Hoje nós somos muito reservados, né? Uma amizade já começa que assim, né? Meia cabreira, você vai devagarzinho, vamos no totalzinho, qual é o interesse do cara. E aí muitas pessoas na caminhada com Deus andam em zigue-zague. Caminhar com Deus é uma linha reta. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a pergunta é, como é o seu relacionamento com Deus? Que nota você daria ao seu relacionamento com 10? Nota de 1 a 10. Qual nota você se daria? Você acha que você tem caminhado da forma como deve? Você reconhece que precisa de Deus na sua vida ou você resolve as coisas sozinho? É exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer. É que você acha que não precisa de Deus. Deixa ele quieto, resolve aí, se vira, vai, resolve. Vai, que você é safo, vai. Não precisa não, incomoda ele não, que ele está ocupadaço lá com um monte de coisa, menino na caverna, tiroteio não sei aonde, tem um monte de coisa, Deus está ocupadaço. Então não perturba ele, deixa ele para quando você tiver um pedidão, uma coisa mais grave, isso aí você resolve. Né? E Deus fala, cara, pede tudo o que você quiser. Fala comigo, Deus está para todas as coisas. Eu sou um cara que eu costumo dizer que eu aprendi a ter uma fé de criança, fé infantil. Eu oro quando estou com dor de barriga. Acredita? Estou no vaso lá. Ó, e é lugar de orar? Não pode, né? Eu estou no vaso, digo, meu Jesus, me ajuda que o negócio não passa, que troço, né? Às vezes você está ali. Eu oro, velho. Acredita? Eu oro. E Deus fala assim, nossa, Pedrão, tudo bem, né? Vou dar uma aliviada aí, mas cara, tá feia a coisa, irmão. Também você vê o que você está comendo, né? Mas aí o que acontece? É o lance, porque, tipo assim, fé infantil, dor de cabeça, dor de curva, tudo papai do céu. Eu fui ensinado assim, cara, papai do céu. E aí você acha que não tem papai do céu, você só tem que resolver as coisas todas. E aí o seguinte, cara, Deus sem você é Deus, você sem Deus é nada. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa buscar. Você tem amado e obedecido a Deus? Deus disse, o que eu queria é que o meu povo me amasse. Porque quem ama, obedece. É uma coisa atrelada a outra. Se você tem amado e obedecido a Deus, terceiro e último lugar, não desista de ser tratado por Deus. Como é bom a gente ser tratado, né? As coisas assim acontecerem, né? Eu sou pastor, Deus coloca pessoas que são verdadeiros anjos assim na minha vida, na vida da Marisa, cuida da gente, né? A Bárbara, a esposa do Gelson, sempre tem a preocupação de cuidar da família, a gente precisa de alguma coisa, ela sempre ajuda. Tem o Bruno, esposo da Amanda, cuida. Tem gente que é dentista. Aí, pô, pastor, deixa que eu ajudo, deixa que eu resolvo, precisa fazer isso, deixa que a gente... Como é bom, né? Eu tava, meu joelho doendo, o Bruno foi na minha casa fazer um negócio, foi na minha casa, né? Falou, pô, pastor, um privilégio estar com você. Eu falei, cara, você não imagina para mim a alegria que é ver gente, ovelha, cuidando do pastor. Eu cuido de todo mundo. Você veio aqui um sábado na minha casa para poder cuidar de mim, para ver assim, isso é uma alegria enorme, né? E a gente vê como Deus faz, né? E vai fazendo as coisas. Oséias 14, verso 1 até o verso 9, diz assim, povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Presta atenção, o que eu queria dizer para você é o seguinte, o profeta escreveu 5 anos antes deles serem destruídos, ok? 5 anos antes deles serem destruídos. Eu pergunto, Deus queria destruir eles ou não? Não queria, senão não tinha mandado o profeta. Pronto, destruir, acabou. Deus não queria destruir, Deus mandou um profeta para a galera mudar, para mudar a postura antes que fosse tarde demais. E aí diz aqui Oséias no último capítulo do seu livro, povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Você caiu porque pecou, não me bota nesse rolo não. E diz, o Senhor Deus diz, vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles.
Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira, serão famosos como o vinho do Líbano. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Aí é que está o mistério. Você é bom ou você é pecador? Pecador todos somos. O problema é aceitar esse estágio de ser um pecador, quanto mais. Pecado nós cometemos o tempo todo, mas eu não posso ficar feliz com o meu pecado. Né? A gente peca e a gente retoma, a gente peca e a gente retoma. Isso é o que o Espírito Santo de Deus faz na gente, né? A gente vai, mas não fica ali. Então a gente vacila e Deus não desiste da gente. Ele explica. Ele fala, vocês caíram porque vocês escolheram me desobedecer. Né? Então ele diz, voltem para mim e eu vou curar vocês. Eu vou amar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou fazer vocês prosperarem de novo. Ele vai fazer chover, a plantação, né? Que naquela época era o sinônimo de que as coisas andariam na vida da pessoa. O que Deus está dizendo é o seguinte, quem ama cuida, quem ama preserva, e Deus ama você. Ele explicou que o povo caiu porque escolheu desobedecer a Deus. É igual acontece com a gente. Às vezes o pai fala, não entra, não mexe, não sobe. A minha mãe conta, eu não me lembro. Eu tinha talvez uns 2 anos, eu não me lembro disso. Mas ela diz que a gente morava no lugar e a estante que meu pai tinha na casa, os livros dele, era tijolo e tábua, né? E era a estante que tinha. E aí faltou luz, a minha mãe acendeu uma vela, botou a vela, eu vi a vela e fiquei fascinado com aquele fogo. Eu tinha 2 anos, queria botar o dedo naquele bagulho que brilhava. Olhei o negócio e fui. Aí eu queria botar o dedo no negócio, minha mãe não pode, machuca, dói, e eu quero botar a mão. Aí minha mãe pegou, botou o negócio em cima da estante. Ela virou, tô escalando a estante de tijolo, não sei o que, para botar a mão no negócio. Ela falou, então vem cá. Pegou a vela, pegou a minha mão, falou, não vai ter jeito. Pegou e botou um pouquinho no fogo e tirou. Botou o dedo no fogo, o que eu fiz? Gritei igual desesperado, nunca mais quis botar o dedo na vela, né? Então, às vezes, a gente aprende com Deus assim. Deus fala, não vai, aí vai. Deus tira, a gente vai, a gente só fala, Então vem aí, pronto, vai lá, quebra a cara. Cansei de tentar te ajudar. Então Deus fala que vai curar as feridas. Ele vai nos amar de todo o coração. Nós viveremos debaixo da sua proteção, que voltarão a ter paz e ter alegria. E esse é o desejo que Deus tem para a nossa vida. Então não adianta tentar viver a vida ferido. Você ferido nunca irá longe. E Deus quer te levar a lugares melhores. O animal ferido é aquele vulnerável para ser pego pela presa. Né? Quando está aquele bando lá de leão, eles miram quem? Mira aquele que está ferido, aquele que está doente, aquele que está... Mas não consegue se defender, não consegue reagir, não consegue fugir. É a mesma coisa com a gente. Por isso que você precisa deixar o Senhor curar as suas feridas. Deixar o Senhor ajudar você. A mensagem mais importante do livro de Oséias é uma. Deus ama você. Deus ama o seu povo com um amor que não tem fim. Essa é a mensagem central do livro de Oséias. Deus é como um marido dedicado que vai atrás da sua esposa infiel. Por isso que ele falou, pô Zé, vai atrás da tua mulher, vai lá no prostíbulo, vai atrás dela. É porque é isso que eu vou fazer com o meu povo. Vocês são infiéis, vocês me trocam por outros deuses, mas eu vou atrás de vocês. Eu vou buscar, eu vou resgatar vocês. É como um pai ou uma mãe que nunca abandona o filho, por mais rebelde que ele seja. Deus respeita a liberdade do ser humano. E é lindo porque ele não força e não obriga você a amá-lo. Você não é intimado, não vai amar Deus? Vai morrer, fulminado, raio na cabeça. Morreu, acabou, está resolvido, não é assim. Deus dá liberdade. Você escolhe amar a Deus ou você escolhe seguir a vida seguindo o seu próprio rumo. O que eu quero desafiar você nessa noite é que você não desista. Não desista daquilo que Deus tem desenhado para a sua vida. Não desista dos planos que o Senhor tem para você.
Não desista. A história não acabou. Sabe, atitudes impensadas, coisas, têm reflexos enormes. Eu estava conversando com o René Simões, né? Vira e mexe, ele está sempre aqui. É um amigo, técnico de futebol, uma fera. Falei com ele assim, um vídeo dele viralizou, né? Um vídeo antigo falando sobre o Neymar, né? Eu até falei para ele, e aí? Ele falou, não, ele melhorou um pouco e tal, né? Ele até falou na época que ele estava chapa quente lá quando filmaram ele. E aí eu falei assim, e agora, René? Como é que vai ser o lance do Neymar? Ele falou, pois é. O cara teve uma chance enorme, o terceiro melhor jogador do mundo, uma chance de escrever o nome dele na história. Ele joga lá no PSG na França, vai voltar das férias, ele é o cara para ser o número 1 do time, foi trazido para isso, só que ele vai ter do lado dele o Cavani, que foi um jogador que fez uma Copa excelente, que o Uruguai perdeu porque ele não pôde jogar, se ele jogasse tinha ganho. Então vem esse cara com uma Copa fabulosa, vem aquele outro, como é que é o nome? Imapé. Aí vai lá o 10 da França, que o cara foi considerado revelação, 19 anos, 5 anos mais novo do que o cara. Revelação, aí volta para o mesmo clube. O Neymar foi conhecido como o quê? O cara que cai, que rola. Mas agora, pensa a cabeça desse cara, mano. Pensa a cabeça desse cara, outra Copa só daqui a 4 anos, hein? Aí ele volta como sendo o cara do time, mas ele não é o cara. Ele não é o cara. O cara são os outros. É o Cavani, é o outro cara. Entendeu? Por quê? Porque ele quis fazer firula. Eu quero dizer para você, chega de fazer firula com Deus. Vamos bater uma bola redonda, vamos levar Deus a sério, vamos jogar como deve. Queria orar contigo. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Talvez você esteja igual o Neymar, rola de um lado para o outro, rola para cá, rola para lá, entendeu? E de repente isso não vai levar você a lugar nenhum. Entendeu? O que você precisa fazer é o feijão com arroz, é amar, obedecer a Deus, é aprender a caminhar com Ele, é estar pronto para ver aquilo que Ele quer fazer por você. E aí o Senhor diz, eu voltarei para o meu lugar e ali ficarei, até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição eles vão me procurar, né? Então a gente precisa entender, Deus fala em Oséias, os israelitas são como um jumento bravo, que teme andar sozinho. Estou aqui para ajudar, mas os caras são um jumento bravo, velho. São teimosos. Eles não querem que eu ajude. Você escolhe ser um jumento bravo ou ser um coração flexível nas mãos de Deus. Porque Deus quer que você volte, que você confie e que você faça o que é bom. Você está disposto a não desistir? Você tem coragem de deixar Deus iniciar um trabalho na sua vida? Você está disposto a voltar ao que você já foi há algum tempo atrás? Você está disposto a alinhar o seu amor com o Senhor, independentemente do teu credo, da tua religião? Talvez nunca mais você volte aqui na igreja. Eu sempre falo isso aqui não é a nossa preocupação. Nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é como você sai daqui. Saia daqui alinhado com Deus. Pronto, o que você vai fazer da sua vida é entre você e Ele, já que você escolhe amá-lo e obedecer. Se essa é a sua escolha nessa noite, amar, obedecer, colocar sua vida nas mãos dele, eu queria convidar a igreja a ficar de pé e convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você está aqui, Senhor, na minha vida, eu quero aprender a caminhar contigo. Eu quero aprender a te amar, eu quero aprender a te obedecer. É um aprendizado, viu? Convido você, sai do seu lugar e vem. Porque Deus te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe quais são as suas lutas, Ele sabe quais são as suas dificuldades, Ele está aqui para ajudar você, Ele está aqui para alinhar a sua vida, Ele está aqui para resolver. Deus não cria problema a gente cria. Deus tira a gente do problema, é diferente, entendeu? Deus tira a gente entra no problema e Deus vai e tira, a gente entra e Deus tira, a gente entra e Deus tira. É isso que Ele quer fazer com você nessa noite. Se você estiver disposto a dar a oportunidade para Ele trabalhar na sua vida. Tem coragem, sai do seu lugar e vem. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, se assim você o permitir. Deus, glorificado e honrado seja o teu santo nome. Tu que és um Deus maravilhoso, um Deus que nos surpreende, um Deus que supera as nossas expectativas, um Deus que não desiste da gente. Então ensina-nos, Senhor, a não desistirmos de caminhar contigo. A vida é complicada, a vida é cheia de altos e baixos, e a gente precisa da tua ajuda para conseguir marchar e continuar caminhando a severa caminhada da vida. Somos sempre tomados de medo, de insegurança, de incerteza, mas nós estamos diante de um Deus que conhece o nosso futuro,
um Deus que tem poder para reverter qualquer situação, e a gente está aqui, no teu altar, para dizer: nós confiamos em Ti, nós Te amamos, nós queremos aprender a nos relacionarmos contigo e a Te obedecer. Pai, em nome de Jesus, sonda aqui cada coração, vê aquilo que precisa ser feito, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, renova a nossa força, que caia por terra qualquer tentativa do inimigo em tentar desestabilizar a vida dos Teus filhos, porque eles são Teus. Cuida deles, Senhor, Tu os conheces pelo nome. Que Tu estejas abençoando a vida de cada um deles, eu oro, entregando-os sobre os Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga: você não está sozinho, o Senhor é contigo, viu?